Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco, estudar a Palavra de Deus. E vemos que na sequência, na história de Israel, Deus nos fala não somente de uma maneira pessoal, mas nós podemos ver o seu plano em toda a história da humanidade. Estamos estudando a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e vendo como Deus agiu naquele tempo, o que Deus falou. E hoje, no nosso programa, conversaremos sobre a desobediência de Saul. Como que isso foi tão trágico, tão forte, como ele veio a perder o reino por causa da sua desobediência. Deixe o Espírito Santo falar com você, deixe o Espírito Santo corrigir o seu coração. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, conversando a respeito da vida do rei Saul, nós vimos que houve um momento, uma prova na vida de Saul. E essa prova não é somente para ele, não é somente a história nos mostrando, mas todos nós temos provas quase que todos os dias. O profeta Samuel orientou Saul a guerrear contra os amalequitas, nação que habitava ao sul de Israel. Essa batalha teria grande significado no mundo espiritual e na vida de Saul, confirmando o seu trono sobre Israel. Era um momento decisivo. Deus queria falar com Saul, Deus queria confirmar o seu reino. No versículo 3 do capítulo 15 diz: Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás também homem e mulher, meninos e crianças de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Talvez você pense, puxa, é uma ordem difícil. Puxa, parece que Deus está dando uma de mal, mandando matar todos, inclusive crianças, inclusive animais. E muitos satanistas até mesmo têm usado textos assim para dizer que há maldade em Deus. Muito pelo contrário. O nosso Deus é bom. A palavra diz, e Ele mesmo afirma isto, que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas o pecado do homem traz as consequências. Há nações que vão entrando numa depravação tão grande. E nós estamos entrando na sociedade humana, nos nossos dias, nesse começo, nessa depravação. Estamos vendo aí a moral, estamos vendo aí a violência de uma maneira tão grande aflorando em toda a sociedade humana. E isto nos fala a respeito de derrota, de destruição. Havia um significado espiritual muito forte na ordem do Senhor a Saul. Além disso, era uma prova de toque, se o seu coração seguiria ou não as ordens do Senhor. Deus quer ver exatamente o nosso coração, se seremos obedientes, se vamos buscar ao Senhor, se vamos realmente cumprir a sua vontade. Saul convocou o exército, marchou para a batalha, mas trouxe vivo o rei Agag. Poupou o melhor das ovelhas, dos animais e do que era bom, pensou em oferecer ao Senhor. Ah, Saul, não era isso que Deus mandou fazer. Não foi esta a vontade de Deus, não foi esta a ordem que você recebeu, Saul. Às vezes, nós queremos fazer as coisas do nosso modo e queremos que Deus aceite. Às vezes, achamos que o melhor que nós temos, Deus vai receber, vai aceitar, porque Deus nos conhece. Bem, Deus quer que nós façamos aquilo que Ele nos orientou fazer. Deus quer que a gente cumpra a sua vontade revelada em sua palavra. Aquilo que Ele diz, isto é certo, é certo. Aquilo que Ele diz, isto é errado, está errado. Davi foi trazer a arca para a presença do Senhor, foi trazer a arca para Jerusalém, do modo que ele achava que era o certo. E isso custou a vida de Uzá, que foi fulminado ali diante da arca, quando todo mundo dançava e cantava e naquela alegria,
houve aquele ato tão triste? Porque não era esta a vontade de Deus. A arca tinha de ser trazida sobre os ombros dos sacerdotes e não sobre um carro de bois. Saul, ele pretendeu cultuar a Deus da sua maneira e queria que Deus o aceitasse. Assim foi também com Caim. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, mas sacrifício era imolar a ovelha, imolar o cordeiro, como fez Abel. Por isso o sacrifício de Abel foi aceito, o de Caim não, porque Caim nem trouxe primícias, mas ele trouxe alguma coisa para Deus. Deus falou com Samuel sobre o pecado de Saul e anuncia-lhe a sua rejeição por causa da sua desobediência. Está escrito em 1 Samuel 15, dos versos 13 e 14, está escrito: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Verso 14. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido das vacas que eu ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Bem, Saul achou que, fazendo metade da tarefa, estava feita a tarefa toda. Saul pensou que agradaria a Deus trazendo as ovelhas mais bonitas, o gado mais bonito, para ser oferecido ao Senhor em sacrifício. E não somente ovelhas e bois, mas ele trouxe também o rei Agag vivo. Agag era um nome como Faraó para os reis do Egito, como Abimeleque para os reis dos filisteus, Agag para os reis dos amalequitas. Então, ele trouxe o rei vivo, trouxe como um troféu, trouxe como faziam os reis de todas as nações, um troféu, um cântico de vitória. Ele levanta uma coluna no Monte Carmelo, desobedecendo a Deus. A vitória, o louvor eram do Senhor. No verso 22 está escrito: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a oferta de carneiros. Deus disse: obedecer é melhor. Obedecer é fazer a vontade de Deus, é alegrar o coração de Deus. Quando obedecemos, estamos debaixo da cobertura do Senhor. Quando obedecemos, temos a palavra de Deus ao nosso lado. Quando obedecemos, recebemos as bênçãos do Senhor, estamos debaixo da cobertura dEle, estamos protegidos por Ele. Obedecer é melhor do que sacrificar. É o que ensinou o profeta Samuel para o rei Saul e para todos nós. No versículo 23 está escrito: Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ai, ai, ai. Parece que era uma coisa tão pequena o que o rei Saul fez para ser rejeitado, para ser a sua descendência tirada do trono. Sim, parece que foi tão pouco que Moisés errou e com seu erro ele não entrou na terra prometida. Parece que foi pequeno. Mas é importante saber que quanto mais alto estamos em posição de autoridade, mais sensíveis à vontade de Deus, mais obedientes devemos ser, mais atentos à vontade do Senhor, porque um erro nosso, todo o povo, toda a igreja, toda a família tem as consequências do nosso erro. Portanto, Saul foi rejeitado porque desobedeceu. Ele fez como achou que deveria fazer. Bem, nesta hora eu quero trazer para você um ato de obediência. Entregar o seu coração ao Senhor, confiar nele, descansar nele, receber o seu perdão e a sua salvação, do modo de Deus e não como você acha. Sabe qual é o modo de Deus? Humildade e arrependimento.
Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que sou um pecador, reconheço que tenho vivido de maneira errada, contrária à Tua vontade, mas eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor, de toda iniquidade, purifica-me do meu pecado, dá-me um coração puro, um coração que te ama, um coração novo. Eu te busco, eu te quero. Salva-me, Senhor. Eu me entrego a Ti. Te entrego meus problemas, minha família, minha saúde. Te entrego os meus pedidos. Recebe e seja sobre mim a Tua graça e a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Tome posse destas bênçãos. Tome posse da sua salvação. Tenha uma Bíblia e conheça a vontade de Deus. E te convido a estar conosco no nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá!